Boa noite. Boa noite. Há desigualdade na vacinação contra a Covid. Especialistas explicam por que o ritmo de imunização muda de um estado para o outro. No desafio da educação na pandemia, a demora no retorno às aulas presenciais prejudica mais as crianças da alfabetização. O presidente Jair Bolsonaro confirma a escolha do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil. E diz que nasceu e faz parte do Centrão. O ministro da Defesa, Braga Neto, nega que tenha mandado um emissário dizer ao presidente da Câmara que sem voto impresso não haverá eleições no ano que vem. A informação sobre o recado foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. Autoridades dos três poderes reagem à suposta ameaça. A maior estrela das Olimpíadas, a ginasta americana Simone Biles, faz o primeiro treino em Tóquio. E na estreia da seleção, Richarlison marca 3 vezes na vitória sobre a Alemanha. O Jornal Nacional está começando. O país se aproxima da marca de 45% de brasileiros que receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid. Mas, entre os estados, esse percentual varia muito. Nossos repórteres foram entender por quê. Os aeroportos paulistas são porta de entrada para vacinas e insumos que chegam do exterior e abastecem os postos de saúde do Brasil inteiro. Os terminais têm a melhor infraestrutura do país para receberem cargas. E em Guarulhos fica o centro logístico do Ministério da Saúde. Detalhes que facilitam o trabalho de distribuição e também ajudam a explicar por que São Paulo é o estado que mais vacinou a população com a primeira dose. São Paulo tem uma melhor infraestrutura assistencial. E com uma boa coordenação do governo do estado com os municípios, é possível fazer com que se alcance melhores coberturas vacinais. Entre os 5 primeiros da lista de estados que mais completaram a imunização, 4 ficam nas regiões Sul e Sudeste. A exceção é o Mato Grosso do Sul, que lidera a vacinação em segunda dose ou dose única. O infectologista Júlio Croda, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, diz que o bom desempenho do estado se deve a 3 fatores. Inclusive o incentivo financeiro às cidades que vacinarem mais rápido. Primeiro, uma boa cobertura de atenção primária. Segundo, estabelecer metas de vacinação com incentivo financeiro de 2,10 centavos por vacina. E terceiro, por ter recebido um quantitativo a mais de doses. Por conta de uma população indígena grande, a segunda maior do país, por conta de um projeto específico na região de fronteiras que imunizou mais de 90% de toda a população de 13 cidades. Enquanto a fila da vacinação anda rápido em alguns estados, em outros o ritmo ainda segue lento. Especialistas dizem que esse descompasso tem a ver com gargalos e dificuldades locais, que atingem principalmente os estados da região norte. Roraima, Rondônia e Amapá são os estados que têm os menores percentuais de imunização completa. O vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde para a região norte diz que os estados que vacinaram menos têm uma população mais jovem, diferente do público-alvo do começo da vacinação, que eram idosos e profissionais de saúde. Um outro fator que também tem influenciado é justamente a questão relacionada à dificuldade logística. Nós temos municípios, por exemplo, no Amapá, que tem mais de 140 comunidades ribeirinhas, e temos municípios que comunidades estão distantes a mais de 100 quilômetros das sedes dos municípios. A distância também dificulta o registro da vacinação. Nós temos pontos onde eu não tenho acesso à internet, principalmente nos municípios menores, nas comunidades menores. São preenchidos fichas manuais que depois levam às sedes das secretarias municipais de saúde para fazer esse registro habitual. Os agentes de saúde que estiveram nas comunidades falam que muitas vezes é preciso convencer a pessoa a se vacinar. A gente procura sempre estar mandando as mesmas pessoas, as pessoas que já têm aquela afinidade com aquela comunidade, para ter aquele vínculo de confiança, para ver se a gente consegue um melhor resultado. A professora da UFRJ, Lígia Bahia, faz um alerta. Para controlar a pandemia, essa disparidade entre os estados precisa ser corrigida pelo Ministério da Saúde.
A gente precisa alcançar altas coberturas vacinais no território nacional para impedir essa circulação. Então, é fundamental que esse processo de vacinação ele ocorra no mesmo momento, que ele seja sincrônico. De outra maneira, sempre haverá ameaças de surtos e de reincidências, né? O Ministério da Saúde afirmou que a decisão sobre a quantidade de doses enviadas a cada ente federativo não é unilateral, que a definição é realizada semanalmente com representantes dos estados e municípios, que recomenda que os gestores locais sigam a estratégia de imunização indicada e que a entrega de doses para os municípios cabe aos estados. 4 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada. De um lado da linha, a enfermeira do posto de saúde. Do outro, o Mauro. Que dia que você tinha que tomar a segunda dose, querido? No dia 15. E por que você não tomou a segunda dose, Mauro? É porque ela deu uma reação e eu faltei no serviço no dia, né? O convite foi feito. Tô indo na tua casa agora. Pode ser, então. Dá licença, viu? E foi assim que mais um brasileiro completou a vacinação. O imunologista da USP esclarece que não há motivos para não tomar a segunda dose. A primeira dose geralmente tem uma reação um pouco mais intensa do que a segunda dose. Ou seja, não vamos procurar desculpas para não ir. Vamos buscar motivos para nos vacinarmos com as duas doses. Então, se nós quisermos controlar mesmo essa pandemia, inclusive prevenindo contra essa nova variante, a gente precisa das duas doses e o mais rápido possível. Mas nem sempre a razão de não retornar para terminar a imunização depende das pessoas. Nesse posto, na Zona Sul de São Paulo, quem precisava tomar a segunda dose hoje ficava na mesma fila dos mais jovens que vieram para a primeira. É ruim que você perde tempo, né? Depois de enfrentar fila, a Dona Maria não conseguiu tomar a segunda dose. Teve que ir atrás de outro posto e passar por outra fila. Eu deixando meu marido em casa, acamado, sozinho, que não tem nem com quem deixar ele, ainda fizeram isso comigo. A Edna tentou completar a imunização ontem em 2 postos e nada. Hoje cedo tentou de novo, só no fim do dia conseguiu a segunda dose. Eu acho um desconforto e uma falta de respeito, né? Diferentemente de alguns postos de São Paulo, outras cidades separam a fila para a primeira e segunda dose. É o caso de Maceió e Manaus. Em São Luís, só existe vacinação da segunda dose. A prefeitura já chamou todas as pessoas a partir de 18 anos, com ou sem comorbidade, para serem vacinadas. Amanhã, a vacina aqui na capital paulista chega a quem tem 30 anos. Especialistas reforçam que o país não avança na cobertura vacinal só porque uma nova faixa etária foi convocada. É preciso garantir que os grupos que foram chamados antes sejam completamente imunizados. Mas a segunda dose, tão esperada por quem toma a primeira, continua sem chegar a uma parte da população. Em todo o país, são 4 milhões de brasileiros com a segunda dose atrasada, mais de 500 mil só no estado de São Paulo. A Regina, que já sofreu perdas para a Covid, voltou para a segunda dose para espantar de vez o vírus. Eu já perdi gente querida da minha família, um primo muito chegado e amigos, né, amiga. Então, é isso, a gente fica aliviado, bastante aliviado. A Prefeitura de São Paulo disse que, caso haja falta pontual de segunda dose, o cidadão recebe as informações necessárias para o retorno e que, devido ao espaço físico, nem todas as unidades conseguem separar as filas. Em Belo Horizonte, a partir de hoje, quem não aparecer para tomar a segunda dose em até uma semana da data marcada vai para o fim da fila e só vai ser vacinado depois do público de 18 anos. A medida não vale para quem apresentar uma justificativa, como estar internado com alguma doença, por exemplo. A Itália anunciou hoje que vai começar a exigir um comprovante de saúde para quem quiser acessar centros esportivos, museus, cinemas e áreas internas de restaurantes. O documento deve comprovar se a pessoa foi vacinada com pelo menos uma dose ou se testou negativo para a Covid. A medida entra em vigor no mês que vem. Ontem, o governo francês anunciou uma exigência semelhante.
Vamos agora aos números da pandemia e também da vacinação no Brasil, consolidados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Boa noite, Turci. Boa noite, Helter. Renata, boa noite para todos. Entre ontem e hoje, o Brasil registrou 1.444 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, o total de vítimas da doença chegou a 547.134 pessoas. Foram confirmados 49.603 novos casos nas últimas 24 horas e o total foi a 19.524.092. Em média, são 37.479 novos casos confirmados por dia, 21% a menos do que há 2 semanas. A média de mortes está em 1.155 por dia, redução de 17% em comparação com 2 semanas atrás. É o 26º dia seguido de queda na média móvel de mortes. Agora o mapa dos estados. Em vermelho, Amazonas e Goiás têm alta na média de mortes. 9 estados e o Distrito Federal aparecem em amarelo, estabilidade. Em azul, com queda na média de mortes, são 15 estados. Rondônia e Amapá tiveram as maiores reduções. Agora vamos aos números da vacinação. 1.136.590 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas e 913.539 a segunda dose ou a vacina em dose única. O total do dia passou de 2 milhões de doses. Ficou em 2.050.129. Até agora, 93.225.911 pessoas receberam a primeira dose no país, o que representa 44,03% da população. E 36.533.170 pessoas estão completamente imunizadas com as 2 doses ou a dose única. São hoje 17,25% dos brasileiros. E agora o mapa da imunização completa em verde escuro. Os 5 estados que estão mais avançados são Mato Grosso do Sul, é o primeiro a atingir 30% da população completamente imunizada, está com 30,39%. Aí em seguida, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e hoje, em quinto, o Ceará. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Helter. Obrigada, Turci. As escolas municipais do Recife voltaram a ter aulas presenciais depois de 1 ano e 4 meses. Uma iniciativa que já acontece na rede estadual sem gerar aumento de casos de Covid. A faixa na porta de entrada dá as boas-vindas a quem passou tanto tempo longe. Os colégios passaram por adaptação, pias pelo corredor, álcool em gel, marcação para manter o distanciamento e menos carteiras em sala. Vai ser muito melhor, porque vai ser mais fácil, mesmo que seja um dia sim, um dia não, um online presencial, sendo que vai ser melhor, que a gente vai interagir mais e vai ser melhor para passar, a pessoa consegue entender mais a tarefa. O retorno à escola vai ser de forma gradativa. Hoje voltaram os alunos do 8º e do 9º anos do ensino fundamental. Até o início de agosto, 92 mil alunos da rede municipal estarão no sistema híbrido. Hoje já é uma indicação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, da ONU, da Unicef. Então o mundo todo hoje está trabalhando para que todas as escolas retomem as atividades presenciais. As turmas vão ser divididas em 2 grupos, que se revezam entre aulas presenciais e online. Quem preferir pode continuar apenas com as aulas à distância. É um sistema conhecido dos estudantes das escolas estaduais. Desde outubro do ano passado, Pernambuco adotou o sistema híbrido de ensino. Para o ensino médio, parte dos estudantes acompanha o conteúdo em sala. A outra parte assiste em casa. A Secretaria de Educação de Pernambuco afirmou que acompanha a situação nas escolas e que não houve aumento de casos de Covid entre estudantes e os profissionais da educação depois do retorno do ensino presencial. Entre os cuidados, refeições em locais arejados, como a quadra de esportes. Nós temos percebido que janelas e portas abertas, proporcionando uma troca de ar dentro das salas de aula, dentro de ambientes fechados, elas fazem toda a diferença e melhoram a segurança nesse retorno. É fundamental que exista um mecanismo de vigilância nas escolas, naquele em que a escola procura também saber se houve algum caso na família, se o próprio aluno se sentiu mal no dia anterior, se tem história de febre.
Guilherme acha que a volta às aulas ajudou na preparação para o Enem. O ideal para a gente, de fato, nesse momento, seria o integral mesmo. As aulas de manhã e de tarde na escola. Mas como não é possível a situação presente, o ensino híbrido está dando para dar para o gasto, sim. Porque é basicamente o integral, né? Sendo que ao invés das aulas de manhã serem na escola, é em casa pela internet. E um dos maiores desafios nas aulas à distância é ensinar crianças a ler e a escrever. Um olhar sempre atento, curioso, inquieto por conhecimento. Eu também olho por todos os ônibus. Quando alguma coisa passa, eu já pergunto à minha mãe o que é. Você queria aprender, né? Só à noite, João Vitor encontra com a mãe. Lisiane passa o dia fora, trabalhando. Eu chego essa hora e vou ter que limpar a casa, fazer janta para eles. Aí eles já tomam banho só e deita para dormir. Aí eu acordo de 6h30, 6h15 e vou para o trabalho. Aí retorno essa hora de novo, não tem nem como eu ensinar ele. Um desafio comum a muitas famílias brasileiras. Durante a pandemia, mais de 2 milhões de crianças entre 6 e 10 anos de vida não tiveram a chance de aprender a ler e a escrever. Segundo o Unicef, a alfabetização foi a etapa do ensino mais afetada no Brasil. O Pedro, de 6 anos, não vai à escola desde o início de 2020. Se ele sente saudade... Tem saudade da escola, dos amiguinhos. No ano passado, ele só teve 2 semanas de aulas. Andresa, a mãe do Pedro, é voluntária num projeto social de educação na favela onde mora, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela diz que é no programa que ele está aprendendo as primeiras letras. Se não fosse aquilo dali na nossa vida, eu acho que as crianças hoje em dia não sabiam nenhum nome. Ser alfabetizado envolve um trabalho quase artesanal, em que o professor interage muito com a criança, acompanha o progresso de cada criança e as crianças se alfabetizam em ritmos diferentes. Nas áreas de maior vulnerabilidade, os pais não estavam em casa, em teletrabalho, como em boa parte das famílias de classe média, organizando essa criança pequena que ainda não tem autonomia para aprender, para que ela assistisse aulas na televisão ou em plataformas, quando os municípios tinham plataformas, ou para que ela fizesse as atividades previstas. De fato, se há uma área que foi um grande desastre, foi exatamente a de alfabetização. 2 dos 4 filhos da Suelen deveriam estar sendo alfabetizados. Fazer 2 anos que eles não vão à escola. O caso é muito complicado. A minha filha, a Ana Cláudia, que tem 11 anos, que às vezes ela tira um tempinho para dar aula para os irmãos, né? Para a Vitorinha, ensinar o ABC, entendeu? A contar os números. Aí só que a Vitória não tem muita paciência para aprender, às vezes em casa. Com a professora é diferente, né? Ela se comportava direitinho. Eu gosto de ensinar meus irmãos, é legal. É bem difícil aprender. Porque eu sou do 6º ano, mas eu não sei muita coisa também. Porque eu não aprendi muita coisa do 5º. Mas eles se comportam, sim. Uma pesquisa feita durante a pandemia com pais, mães e responsáveis mostrou que metade dos alunos em processo de alfabetização ficou no mesmo estágio ou desaprendeu o que sabia. A maioria estava começando a ler e a escrever. A diretora executiva da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que atua no desenvolvimento na primeira infância, reforça que o ensino presencial é ainda mais importante nessa fase. O desenvolvimento infantil, ele acontece na sua máxima potência nessa fase da vida. O nosso cérebro está fazendo 1 milhão de conexões por segundo, o que forma, até os 6 anos, 90% do nosso cérebro é formado. A grande maioria das crianças e dos alunos não tiveram acesso às aulas online. E para os pequenininhos, eles não têm nem condição de se conectar com aquilo que está acontecendo. Aos poucos, pelo país, surgem iniciativas em busca de avanços. Em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, professores vão de casa em casa para ajudar alunos que estavam sem internet, sem apoio e correndo risco de abandonar a escola. Aqui em casa era só meu padrasto para ajudar, mas daí ele só podia me ajudar no final de semana, que durante a semana ele trabalhava. Daí era um pouco ruim assim para poder fazer. É um desafio para o professor, realmente, né? Mas com esse projeto, com a proposta de resgatar isso, né? Tu vê como eles aqui não têm internet, mas eu vou estar aqui.
Eu vou dar o meu melhor, né, para suprir a falta que está fazendo neles, né, desse acesso aos conteúdos. A mãe enxerga na educação um futuro diferente para a família. Eu fico bem emocionada, porque eu não consegui aprender, não. Eu tô com 33 e não aprendi, né? Daí eu espero o melhor para meus filhos, né? Que seja melhor. Morreu hoje em São Paulo o filósofo e professor Roberto Romano. Ele tinha 75 anos e estava internado desde o dia 11 de junho para tratamento de Covid. Segundo o INCOR, Roberto Romano teve falência de múltiplos órgãos. Ele era professor aposentado de Ética e Política da Unicamp. A universidade divulgou uma nota dizendo que o Brasil perdeu a lucidez de um dos nomes mais importantes das ciências humanas no país. A seguir, a Polícia Militar de Goiás afasta um PM depois da agressão a um advogado. O governo lança um equipamento para acelerar os alertas de desmatamento na Amazônia. A Justiça Militar de São Paulo tornou réus 9 policiais militares por torturar e espancar um jovem na capital paulista em junho do ano passado. As agressões aconteceram mesmo com o rapaz rendido. A defesa de 4 PMs declarou que as condutas dos clientes precisam ser individualizadas para que cada policial possa se defender da acusação do Ministério Público. A Polícia Militar de Goiás afastou um PM que agrediu um advogado em Goiânia. O olho e a boca estão muito machucados. O advogado Orcélio Silveira Júnior recebeu socos e tapas mesmo depois de algemado. Ele ainda teve o pescoço sufocado pelas pernas de um policial. Eu tive medo sim de morrer, principalmente por parte do tenente, né, que ele estava muito alterado. Os ferimentos foram causados por policiais militares durante uma abordagem bem aqui na frente deste camelódromo de Goiânia. Em protesto, as lojas ficaram fechadas hoje. Nas portas, cartazes pedindo justiça. As imagens gravadas ontem mostram o advogado no chão, cercado pelos PMs. Um deles comete as agressões. Oh, meu Deus! Na frente do pai do advogado. Dona Neuza, de 70 anos, também pediu para os policiais pararem. O medo era que Orcélio fosse morto por sufocamento. Pedi para ele não fazer aquilo não, porque estava enforcando ele. Eu senti que foi muita violência, entendeu? Não precisava daquilo tudo, não. A confusão teria começado depois que o advogado questionou os policiais que faziam abordagens na frente do camelódromo. No boletim de ocorrência, a PM disse que ele desacatou a equipe, reagiu à prisão e agrediu um dos policiais. A Ordem dos Advogados do Brasil repudiou a violência da PM. Quando o advogado é tratado dessa forma, significa que a polícia também está acostumada a tratar o cidadão de forma violenta. Por isso, nós estamos cobrando publicamente do governo de Goiás que tome as medidas disciplinares cabíveis para preservar a disciplina da sua polícia militar. A Secretaria de Segurança Pública diz que afastou o policial envolvido nas agressões e abriu um procedimento disciplinar na corregedoria. O governo lançou hoje um equipamento para tornar os alertas de desmatamento na Amazônia mais rápidos e precisos. A nova antena vai receber imagens de quase toda a Amazônia Legal, mais centro-oeste, sul, nordeste e da costa brasileira, e vai permitir que a detecção de crimes ambientais nessas áreas chegue em poucos minutos aos órgãos de fiscalização. O foco principal das ações é a Amazônia e o objetivo é impedir queimadas, desmatamento, garimpo ilegal. Hoje, nem sempre a informação e a localização exata chegam logo que esses crimes começam. O satélite vem, coleta a imagem do terreno, o fornecedor precisa fazer a descarga daquilo que o satélite coletou nas antenas deles próprias, que às vezes estão em outros países, na Europa, fazer um processamento dessas imagens para poder entregar para o consumidor, que no caso seria o Sensipan. Esse tempo hoje leva dias ou às vezes até semanas. Então nós vamos mudar essa figura de dias e semanas para a questão de 10, 20 minutos.
A antena fica em Formosa, em Goiás. Uma outra vai ser instalada perto de Manaus até novembro. As duas juntas vão cobrir todo o país. O projeto começou em 2017 e foi financiado pelo Fundo Amazônia, um fundo de investidores estrangeiros. O valor total é de cerca de 10 milhões de dólares. A verba foi liberada antes de os investidores suspenderem os repasses ao Brasil por insatisfação com a política do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A devastação na Amazônia tem avançado nos últimos anos. Dados do INPE, que é parceiro no projeto das antenas, mostram que no primeiro semestre, a área sob alerta de desmatamento na Amazônia aumentou 17%, comparada ao mesmo período do ano passado. Ambientalistas dizem que todo reforço em tecnologia é válido, mas que o fundamental é não permitir que os órgãos de fiscalização percam força, como tem ocorrido, e que é urgente acabar com a impunidade dos crimes ambientais. O coordenador do MAP Biomas, Tasso Azevedo, disse que a instalação do equipamento é importante, mas ressaltou que precisa ser acompanhada de punição a quem desmata. O nosso problema hoje no Brasil não é tecnologia e equipamento. O Brasil faz um monitoramento de desmatamento melhor do que qualquer outro país no mundo, inclusive com as iniciativas que tem na sociedade civil também. O nosso problema hoje é de política pública, é de vontade política de fazer a fiscalização, de fazer o acompanhamento e fazer a penalização. É mais fundamental a gente investir na fiscalização e na penalização daqueles que fazem o desmatamento ilegal, que é muito baixo hoje, essa penalização, do que a gente ter que encontrar mais focos de desmatamento. Hora de saber como fica o tempo amanhã. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Elter. Boa noite a todos. Esses últimos dias têm sido assim, com sol e ar seco em grande parte do país, e amanhã não vai ser diferente. E a chuva segue concentrada em parte do Nordeste e do Norte do país. A capital com chuva mais volumosa é Salvador, com 25 milímetros. Em Manaus e Boa Vista, as pancadas também podem ser fortes. Recife e São Luís, sol e chuva rápida. E em toda essa área do Nordeste tem previsão de vento constante e forte, com rajadas que podem chegar aos 60 km por hora. Tempo bom para a produção de energia eólica, energia do vento. Cuiabá, Porto Alegre e Rio de Janeiro terão uma sexta-feira com uma grande amplitude térmica, que é essa diferença entre a temperatura do comecinho da manhã até o meio da tarde. Cuiabá, 21 graus de diferença. No Rio de Janeiro, mínima de 13 e máxima de 27. E em Porto Alegre, mínima de 9 e máxima de 25 graus. Em Belém e Porto Velho, a máxima já chega aos 33 graus. Em Campo Grande, 32. Brasília, 25. Mesma temperatura de Vitória. Em Maceió, 28. Curitiba e também Florianópolis, máxima de 22. Julho é o segundo mês mais seco do ano aqui em São Paulo e a média de chuva para o mês inteirinho não chega aos 50 milímetros. E até agora, nesses 22 dias do mês, só choveu 3 milímetros e não tem sinal de chuva pela frente. Amanhã a máxima chega aos 24 graus com umidade bem baixa. E nos próximos 15 dias, os maiores volumes de chuva seguem no norte do Brasil. E lá para o finalzinho do mês de julho, uma chuvinha já começa a aparecer em parte do sudeste e também do sul. São gotas de esperança, né, Renata, Elter? É isso, obrigada. Até amanhã, Anne. Tchau, Anne. A seguir, o presidente Jair Bolsonaro confirma a mudança no Ministério. O ministro da Defesa, Braga Neto, nega ter mandado recado ao presidente da Câmara condicionando as eleições do ano que vem ao voto impresso. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje a escolha do senador Ciro Nogueira para assumir o comando da Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro disse que o convite para o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, um dos principais partidos do Centrão, assumir a Casa Civil, foi aceito e que a posse será acertada em uma reunião na próxima segunda-feira. A afirmação foi feita em uma entrevista à Rádio B de Curitiba. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. Então não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos, né, as questões afetas à Casa Civil. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso.
A aproximação do atual governo com o Centrão começou no ano passado. Hoje, o presidente disse que sempre fez parte desse bloco informal na Câmara dos Deputados. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL. No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver, eu nasci de lá. Na verdade, o Centrão não nasceu com Alckmin. É um agrupamento de partidos que existe desde 1987 com diferentes formações e que deu sustentação ao governo na maior parte dos mandatos presidenciais. Na campanha de 2018, Bolsonaro criticou duramente a atuação do grupo ao longo da história. Interlocutores próximos ao governo dizem que a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil faz parte de um reposicionamento do presidente Bolsonaro, que o presidente conta com a experiência política dele para tentar ampliar a aproximação com o Congresso, em um momento em que também estará sendo concluído o relatório final da CPI da Covid. A escolha do senador vai provocar outras mudanças. O presidente Bolsonaro também confirmou hoje que o atual ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, amigo pessoal dele, vai para a Secretaria-Geral da Presidência. Quem ocupa hoje esse cargo é o deputado federal Onyx Lorenzoni, do Democratas. Lorenzoni deve assumir o Ministério do Trabalho, que será recriado. Hoje, Previdência e Trabalho estão a cargo de uma secretaria especial no Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes disse que as mudanças fazem parte de um movimento natural na política. É natural que o presidente queira reforçar a sustentação parlamentar, particularmente no Senado. Houve um convite para o senador Ciro Nogueira, que tem sido um grande apoiador das nossas reformas, tem nos ajudado muito no Senado. E é um profissional de política. Então, ele estaria entrando na Casa Civil, que sempre foi, tradicionalmente, um cargo ocupado por políticos. Autoridades dos 3 poderes reagiram hoje a uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo sobre um recado que o ministro da Defesa, Braga Neto, teria enviado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O jornal afirma que o recado foi que, sem voto impresso, não haveria eleições em 2022. O ministro nega. A reportagem afirma que o ministro da Defesa condicionou a eleição do ano que vem ao voto impresso. O jornal Estado de São Paulo relata que no dia 8 de julho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso. No mesmo dia em que a conversa teria ocorrido, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores no Palácio da Alvorada que ou haverá voto impresso em 2022 ou não haverá eleição. De acordo com o jornal, ao receber o recado a portas fechadas, Lira disse a um seleto grupo que via aquele momento com muita preocupação porque a situação era gravíssima. A reportagem diz que Lira considerou o recado dado por Braga Neto como uma ameaça de golpe e procurou Bolsonaro. Teve uma longa conversa com ele no Palácio da Alvorada, em que disse a Bolsonaro que não contasse com ele para qualquer ato de ruptura institucional e que não admitiria golpe. Assim que chegou ao Ministério da Defesa pela manhã, Braga Neto foi questionado sobre o assunto. Ministro, bom dia, tudo bem? Explica essa matéria do Estadão. Invenção. O ministro participou minutos depois de um evento no Ministério com a presença do presidente Jair Bolsonaro e voltou a negar que tenha feito ameaça. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica
com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. A reportagem gerou forte reação em Brasília. Autoridades dos três poderes se manifestaram. O presidente da Câmara disse aos repórteres Valdo Cruz e Ana Flor, da Globo News, que a reportagem era mentira. Mas depois, em uma rede social, Arthur Lira afirmou apenas: a despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é, o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem através do voto popular, secreto e soberano. As últimas decisões do governo foram pelo reconhecimento da política e da articulação como único meio de fazer o país avançar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse nas redes sociais que conversou com o ministro da Defesa e com o presidente da Câmara e ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. Barroso afirmou: temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente e mobilizada em favor da democracia. Também numa rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, escreveu que decisões sobre o sistema político eleitoral, formas de financiamento de campanhas, voto eletrônico ou impresso, entre outros temas, cabem ao Congresso Nacional a partir do debate próprio do processo legislativo e com respeito às divergências e à vontade da maioria. Seja qual for o modelo, a realização de eleições periódicas, inclusive em 2022, não está em discussão. Isso é inegociável. Elas irão acontecer, pois são a expressão mais pura da soberania do povo. Sem elas, não há democracia e o país não admite retrocessos. No início da tarde, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil terá eleições, mesmo sem voto impresso. Mesmo que não passe o voto impresso para essa eleição, por exemplo? É, lógico, isso aí. Se continuar desse jeito? Hein? Se continuar do jeito que está, vai ter eleição? É lógico que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí, nós não somos república de banana, pô. Em uma rede social, o diretor de jornalismo do Grupo Estado reafirmou o conteúdo publicado pelo jornal. Disse que, diante das diversas reações, considera importante reafirmar na íntegra o teor da reportagem publicada hoje no Estadão sobre os diálogos do ministro da Defesa e que o compromisso inabalável do Estadão segue sendo a qualidade jornalística e o respeito ao Estado de Direito. A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, acionou a Polícia Legislativa da Câmara para investigar um incidente do último fim de semana. A deputada disse que acordou com marcas de sangue no chão de casa, com um dente quebrado e um corte no queixo, e que ligou para o marido, que é médico, e dormia em outro quarto, e a socorreu. Um hospital de Brasília constatou 5 fraturas no rosto e na costela. Joyce Hasselmann disse à TV Globo que não se lembra do que aconteceu, mas que, diante da extensão dos ferimentos, acionou a polícia para investigar se foi agredida. A polícia já pediu imagens das câmeras de segurança e deve ouvir a deputada e testemunhas. Na reportagem sobre a reforma ministerial, nós dissemos que o presidente Jair Bolsonaro deu declarações à Rádio B de Curitiba, mas o correto é Rádio Banda B. A seguir, nossas equipes mostram os preparativos para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio. Na estreia da seleção, Richarlison marca 3 vezes na vitória sobre a Alemanha.
Novidade no futebol, a CBF divulgou que vai utilizar o árbitro de vídeo ainda este ano nas outras séries do Brasileirão durante todo o segundo turno da Série B e nas fases finais das séries C e D. A Pira Olímpica Rio 2016 foi reacesa no início da noite para homenagear os Jogos de Tóquio. A chama vai ficar acesa durante todo o período das Olimpíadas. Em Tóquio, a maior estrela das Olimpíadas deste ano, a ginasta americana Simone Biles, já começou a encantar a todos nos treinos. Se todos vão para lá, ela vem para cá. Simone Biles não é só mais uma na multidão, nem andando, e muito menos quando começa a voar. Parece incrível, mas isso é só um treino. 5 anos atrás, no Rio, a ginasta dos Estados Unidos ganhou 4 medalhas de ouro, mas ainda dividia as atenções com Michael Phelps e Usain Bolt. Tão imbatível quanto eles e mais sorridente do que os dois juntos, Simone Biles consegue brilhar sozinha. Ela chegou a Tóquio como grande favorita para pelo menos 5 das 6 medalhas de ouro disputadas na ginástica. Nesse ensaio geral, confirmou tudo isso, como se a trave tivesse quilômetros de largura. Como se fosse normal a vida suspensa no ar. A brasileira Rebeca Andrade admira tanto Simone Biles que quer ficar pertinho dela no pódio. 22 anos, 3 cirurgias no joelho. Não é agora que ela vai parar de correr, nem de sonhar. Velocidade, força e elasticidade são as principais características desse esporte. Mas aqui, simpatia também conta. E poucos países sabem transportar a própria essência para dentro de um ginásio, como o Brasil sabe fazer. O funk escolhido por Rebeca na apresentação do solo realçou os movimentos que ela preparou e ainda fez muito mais. O bem comportado mundo da ginástica artística foi chacoalhado pela arte do baile de favela. Graças ao Brasil, um esporte de movimentos sincronizados e sorrisos perfeitamente organizados trouxe a favela para o coração de Tóquio e encheu de alma e alegria um ginásio vazio. O vôlei brasileiro chega como favorito em mais uma edição das Olimpíadas. Este é um time que aprendeu a lidar com o peso do favoritismo. Desde que eu entrei na seleção brasileira, e acho que até antes disso, o Brasil sempre foi um dos favoritos, sempre existiu uma responsabilidade muito grande. O ouro é nosso! Esse vai pro Brasil! São 3 ouros olímpicos da seleção masculina de vôlei. Nas últimas 4 edições dos Jogos, ou o Brasil venceu ou foi vice-campeão. No mês passado, ganhou a Liga das Nações numa final contra a Polônia. O Brasil é campeão! É campeão! O principal adversário dos brasileiros nos últimos anos caiu no grupo A. Já a seleção está no grupo B, o mais difícil, com Rússia, Estados Unidos, França, Argentina e Tunísia. Classificam 4, percentualmente, grandes chances de classificação. Mas nós temos que entender que nós temos que começar a competição muito bem. As mulheres do vôlei brasileiro correm por fora nessa Olimpíada. Não são favoritas. A eliminação para a China nas quartas de final dos Jogos do Rio, 5 anos atrás, provocou uma renovação no time. A maior num ciclo olímpico desde o ano 2000, com 8 estreantes. Eu acho que é importante a gente ter essa renovação, assim, ter essa oportunidade de novas jogadoras estarem surgindo. Herdeiras da geração de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres, que ainda tem 3 jogadoras nesse time. Bicampeão olímpico no vôlei feminino! A seleção feminina vem de um vice-campeonato na Liga das Nações, com derrota para os Estados Unidos. Menos mal que o Brasil caiu no grupo A das Olimpíadas, sem as americanas e as chinesas. Nós temos condições de jogar de igual para igual com qualquer time do mundo. Nós não somos o melhor time do mundo. A gente sabe que a China está um degrau acima, a gente sabe que os Estados Unidos também está um degrau acima. Por isso é hora de trabalhar pesado, saber exatamente o lugar onde se deve estar. Bora. E também onde se quer chegar. A seleção brasileira venceu a Alemanha na estreia. Noite no Japão.
Manhã no Brasil, 18 mil quilômetros de distância, 12 horas de diferença e 3 motivos que aproximaram Nova Venécia, no Espírito Santo, de uma certa cidade japonesa. Quando em 2002 o Ronaldinho fez 2 gols na final da Copa, lá naquela baliza, o Richarlison só tinha 5 anos. O que não mudou de lá para cá é a sorte que o estádio de Yokohama traz para os atacantes brasileiros. Richarlison saiu da Copa América diretamente para as Olimpíadas. Pediu e ganhou a camisa 10. E precisou de meia hora para deixar a família feliz do outro lado do mundo. Aos 6 minutos, o primeiro gol veio depois do passe do Antony e do rebote do goleiro. Em cima do goleiro, a chance, de novo, gol! Aos 21, o segundo, de cabeça, aproveitando o cruzamento de Arana. O terceiro e mais bonito saiu nesse chute colocado aos 29 do primeiro tempo. Pela primeira vez na carreira, ele marcou 3 gols no mesmo jogo. É dele! É do cara! Estou muito feliz, sonho realizado. Quando pedi minha liberação lá no Everton, foi para isso, foi para honrar a camisa. Espero continuar assim e hoje vai ser uma noite inesquecível. A seleção poderia ter aumentado o placar se Matheus Cunha não tivesse perdido um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. O goleiro alemão Florian Miller seguiu se destacando depois do intervalo, até que aos 11 minutos, Amiri chutou e Santos foi traído pelo quique da bola. A partida parecia resolvida, mas os alemães que perderam o capitão Arnold expulso descontaram com Atia. E o que estava fácil ficou tenso. Só aos 48, quando Paulinho fez o 4º gol, a vitória pôde ser comemorada. Nas vitórias também aprendemos lições, porque não podemos facilitar. Os rivais também jogam, os rivais também têm jogadores importantes e o jogo pode complicar em algumas bobeiras. Domingo, a seleção masculina volta a jogar em Yokohama contra a Costa do Marfim. Mesma cidade, mesmo estádio, tomara que com o final de sempre. Já é sexta-feira no Japão, dia da abertura oficial dos Jogos de Tóquio. E a Carol Barcelos está em frente ao Estádio Olímpico, palco da cerimônia. Vamos conversar com ela. Bom dia para você em Tóquio, Carol. Oi, Renata, para vocês uma ótima noite no Brasil. Aqui a gente já vive essa regressiva, né? E em frente ao Estádio Olímpico aumentou muito a movimentação. Muita gente querendo tirar foto com os anéis olímpicos. É uma forma de participar desse momento, já que lá dentro não haverá presença de público. É um dos muitos cuidados em função da pandemia, né? Nesta quinta-feira foram registrados 1.979 novos casos de Covid em Tóquio, é o maior número desde janeiro. Essas restrições, claro, se estendem também aos atletas. A delegação brasileira, por exemplo, terá só 4 representantes nessa cerimônia, sendo que 2 são nossos porta-bandeiras, Bruninho, capitão da seleção de vôlei, e a judoca Kathleen Quadros. Cerimônias de abertura sempre envolvem muito mistério, né? Mas nós temos imagens do último ensaio oficial. Essa cerimônia que deve ser ainda mais emocionante pelo momento que a gente vive e que vai ter, eu acho que um simbolismo muito forte quando médicos que atuam na linha de frente contra a Covid vão conduzir a bandeira dos Anéis Olímpicos, símbolo desses Jogos. Mas quem traz mais informações para a gente sobre a cerimônia de abertura agora é o repórter Carlos Gil. Jogos Olímpicos não são apenas lembrados por medalhas e recordes. As cerimônias deixam marcas, seja pela grandiosidade, criatividade ou emoção. Como o ursinho Misha chorando no encerramento das Olimpíadas de Moscou em 1980, as lágrimas eram placas de um mosaico humano. Amanhã, na abertura dos Jogos de Tóquio, uma cena assim não seria possível. As arquibancadas estarão sem público e este não é o único efeito direto da pandemia sobre a festa. O estádio de 68 mil lugares terá 1.000 convidados, incluindo autoridades de Estado como o imperador japonês Naruhito, que vai declarar os Jogos abertos. O espetáculo será dividido em 9 partes e está previsto para durar 3 horas e meia. Mas com elenco reduzido de figurantes e atletas. Cerca de 950 dos mais de 11 mil participantes vão desfilar. A maioria dos países vai usar um homem e uma mulher como condutores da bandeira em defesa da igualdade de gênero. A Parada das Nações, por ordem alfabética japonesa, terá ainda curiosidades, como o Brasil desfilando depois do Uruguai. Como de costume, a equipe da Grécia será a primeira a entrar. A do anfitrião Japão, a última.
Entre tantas surpresas reservadas para essa cerimônia de abertura, uma delas fica aqui, ó, bem distante do Estádio Olímpico, na Yumenobashi, a Ponte dos Sonhos. Depois de aceso na cerimônia, o fogo olímpico ficará numa outra pira, em local público, já que o acesso ao estádio não será permitido aos torcedores. Mas nem tudo é festa na preparação da festa. Nessa quinta-feira, o diretor artístico da cerimônia foi afastado. Ex-comediante Kentaro Kobayashi fez em 1998 uma piada com o holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial em uma apresentação. O vídeo voltou a circular em redes sociais e ele foi demitido. Kobayashi foi o terceiro profissional envolvido na cerimônia afastado por comentários ofensivos e preconceituosos. Numa edição olímpica que já é histórica por tudo o que a envolve, o Japão quer deixar uma primeira impressão que seja a melhor possível, para que os Jogos sejam lembrados pelos valores que propõem: união, esperança e respeito. E a Globo transmite a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio amanhã, a partir das 7h45 da manhã, horário de Brasília. E hoje ainda tem a final do Mestre do Sabor. Depois, The Good Doctor e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.